Olá amigos, olá amigas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos tratar de um tema que me é muito caro, o processo de tomada de decisões. É interessante observar que muitas empresas estimulam o processo de tomada de decisões. Entretanto, outras organizações, outras instituições desestimulam a tomada de decisões. E aí quando você vê uma organização crescendo porque as pessoas tomam decisões, a outra estagnada porque o processo decisório é centralizado, o erro não é tolerado e as pessoas têm medo de tomar decisões. E aí vira uma estrutura absolutamente piramidal, na qual apenas o topo da pirâmide, o gestor principal, toma as decisões. E aí a organização, a instituição perde velocidade, perde flexibilidade e perde assertividade. E aqui nós vamos mostrar como é que a gente pode desenvolver o processo de decisão, o processo decisório dentro da instituição, dentro do órgão ou dentro da secretaria. O que a gente começa por onde? Vamos começar logo definindo, né? Buscando aí como identificar e diagnosticar a situação para tomar decisões. Mas o que é mesmo tomar decisões? O que é esse processo de tomar decisões? Como é que nós podemos entender esse processo de tomar decisões? Existem várias definições que podem nos ajudar. E aqui tem uma definição bem objetiva. Tomar decisões é identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico ou extrair uma vantagem de uma oportunidade. Então, o processo decisório não se refere exclusivamente para a resolução de problemas. É uma das abordagens do processo decisório. Eu preciso tomar decisões para resolver um problema, para gerenciar um conflito, para minimizar uma situação que pode potencialmente ser piorada. Mas o processo decisório também se refere a aproveitar as oportunidades, aproveitar a janela de oportunidade que se colocou ali para um desenvolvimento, para um crescimento, para uma melhoria de processo, para uma melhoria de serviço. Então, o processo decisório basicamente se refere a essas duas coisas. Será que as decisões são racionais? Se você analisar o seu dia a dia, suas decisões são racionais, as suas decisões são conscientes. E o que eu posso dizer para você é que muitas das nossas decisões, mesmo profissionais, elas não são racionais. Elas são intuitivas. E muitas dessas decisões nem conscientes são. Se você parar para analisar direitinho, o tempo todo nós estamos tomando decisões na nossa vida. Então, eu estou falando com você agora e antes de eu pronunciar as palavras, automaticamente eu já pensei na palavra que eu queria pronunciar, no texto que eu quero falar, e isso também é um processo de tomada de decisões. O processo de tomada de decisão quase nunca é um processo reflexivo. Quase nunca é um processo de análise, decisão consciente. Eu vou agindo conforme as coisas vão acontecendo. E é por isso que muitas vezes eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz há 1 minuto atrás, há 2 minutos atrás. Porque nem sempre esse processo é baseado em fatos e dados e muitas vezes não é refletido o suficiente. Eu simplesmente reajo a alguma situação por minhas crenças, pelos meus valores e não baseado em fatos e dados. Imaginar que toda decisão nossa será racional ou será consciente é mera ilusão. O que a gente precisa fazer é cada vez mais trazer as decisões mais importantes dentro da instituição para a racionalidade, para dados e fatos. E aí, quando não tiver dados e fatos suficientes, efetivamente, tomar decisão mesmo assim. Porque se você decidir, talvez você erre. Mas se você não decidir, você certamente já errou. Racionalidade. Vamos falar um pouco sobre a questão da racionalidade. A racionalidade é a capacidade de selecionar os meios necessários para atingir os objetivos que se pretende. Racionalidade dentro do contexto do processo decisório. Então, a racionalidade é o analisar a situação, verificar os fatos e os dados e verificar como eu posso atingir o objetivo ou como eu posso resolver aquele problema. Isso é racionalidade dentro do contexto de tomada de decisão.
E aí, o que a gente está conclamando vocês é que cada vez mais usem a racionalidade de forma técnica. E dentro desse processo decisório, existe um ciclo, existem fases para um processo decisório. Primeiro passo para você tomar uma decisão, quer seja para resolver um problema, quer seja para aproveitar uma oportunidade, é identificar qual é a situação. Qual é a situação? Quais são os atores envolvidos nesse processo? O que foi que realmente que aconteceu, ou o que está acontecendo, e o que é que eu vislumbro como sendo uma atuação que eu possa intervir, que eu possa contribuir, que eu possa ajudar. O segundo passo é, identificando a situação que eu estou analisando, saber quais são as informações disponíveis sobre aquele assunto, sobre aquele problema, sobre aquela oportunidade. Informações essas podem ser estatísticas, numéricas, podem ser informações de opiniões de outras pessoas, relatos de quem vivenciou aquela situação. Então eu vou ali colecionar as informações que estiverem disponíveis. Terceiro passo, eu vou buscar, eu vou entendendo a situação e tendo as informações, eu vou fazer uma explosão de ideias. Eu vou gerar soluções. E talvez essa seja a situação mais desafiante para a maioria das pessoas. Em qualquer situação, eu não posso ter só uma alternativa. Se eu só tenho uma alternativa, eu não tenho alternativa. Eu também não posso ter duas alternativas só, porque eu viro uma dicotomia, ou isso ou aquilo. Aí eu entro no sistema binário da vida da maioria das pessoas, que é isso ou aquilo, é direita ou esquerda, é em cima ou embaixo, é preto ou branco. E aí o sistema binário, na vida complexa, no mundo VUCA, ele não é mais suficiente para nos direcionar. Então, toda vez que eu vou explodir em soluções, eu preciso ter, no mínimo, 3 alternativas válidas. 3 alternativas que realmente resolveriam aquele problema ou aproveitariam aquela oportunidade. O ideal é que eu tenha 3, 4, 5, 6. Quanto mais opções viáveis, quanto mais opções válidas eu tenho, melhor será minha decisão. E o grande desafio hoje do gestor é conseguir gerar alternativas de soluções que sejam viáveis para aquela situação. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida na rotina que a primeira solução que aparece, que é viável, a pessoa se agarra com ela e vai executar. E muitas vezes não dedicou tempo suficiente para pensar naquilo dali que está sendo proposto. Então, o terceiro passo é gerar soluções. O quarto e o quinto passo estão intimamente ligados. É avaliar e escolher e implementar a decisão. Diante das alternativas que eu tenho, qual é aquela que me dá o melhor resultado, com o menor custo, num prazo menor, aquele que tem menos impacto no ambiente que está inserido? Então tem algumas variáveis que você pode analisar para que você possa efetivamente escolher de uma forma equilibrada, que seja positiva, que ao final do processo o resultado seja bom ou excelente. Depois eu vou implementar soluções. Implementar a decisão, a solução, a ideia de aproveitamento de oportunidade. Eu, minha equipe, alguém vai implementar aquilo. E perceba que o seu trabalho como gestor não para aí, não se encerra aí, porque sempre no final a gente tem que continuar checando, ou seja, avaliar se aquilo que foi implementado foi de acordo com o que foi planejado e qual foi o resultado que foi obtido. Então esse é o processo de construção do processo decisório. E nós vamos falar a partir de agora de cada uma dessas etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas. Vamos explorar cada uma delas para que você faça isso da melhor forma possível. Em primeiro lugar, identificar a situação. Neste passo, você precisa focar em entender qual é a essência do problema, qual é a essência da oportunidade. Recentemente, eu estava num cliente e ele me disse: Délio, os nossos funcionários
estão muito preocupados com o trabalho, com relação à saúde, ao bem-estar. Okay? Então ali foi levantada uma questão falando que os funcionários daquela instituição estavam muito preocupados com o bem-estar em virtude da pandemia, preocupados com a saúde deles. E aí, primeira pergunta que eu fiz foi, o que levou a eles, ou o que leva a eles a ter esta preocupação? O que levou essas pessoas a ter essa preocupação? E aí começaram a surgir, não, é porque um colega daqui da empresa ficou doente e ficou internado, já está recuperado, mas ficou mal. Aí começou a contar várias situações. E aí, disse, bom, então nós temos um problema cujas causas são diversas, mas eu já tenho ali um histórico em cima daquilo. Então a situação é, estritamente, as pessoas estão inseguras com relação à saúde delas no ambiente de trabalho. Quais os problemas ou os aspectos da oportunidade ou do problema? Beleza. O problema era que uma pessoa tinha ficado doente, grave, mas outras 3 também tinham ficado doentes, não tão graves assim, e ficaram afastados do trabalho. Enxergue o todo e enxergue as partes, ou seja, nós temos um problema que é de uma coletividade, de uma instituição, mas ao mesmo tempo, apesar de ser generalizado o problema, não era uma coisa que todo mundo estava com o mesmo nível de medo, não é? E aí a gente percebeu que algumas ações pontuais poderiam ser feitas para minimizar o processo. Mas na identificação da situação, problema, oportunidade, é importante que você entenda o todo e entenda também especificamente como aquela situação, como aquela situação interfere no problema que você está analisando ou na oportunidade que você está estudando. Processo para identificar a situação, simples. Define a situação em relação aos objetivos organizacionais, ou seja, a situação que está acontecendo quando eu analiso com relação aos objetivos, aos resultados esperados, isso é um problema ou isso aqui é uma oportunidade? E aí eu começar a enxergar, entender qual o impacto disso no resultado da organização, no resultado da instituição. Segundo, diagnosticar as causas internas, externas, pessoas envolvidas e sucessão de fatos. Muitas vezes a situação foi gerada não por um fator interno, mas por um fator externo que veio impactar a organização. Eu preciso também analisar quais são as pessoas que são impactadas por aquilo. Qual é o grupo de pessoas e qual foi a sucessão de fatos que causou aquilo dali. E eu tenho percebido em muitos casos que às vezes um grande problema, ou quase sempre um grande problema, não é causado por um fato isolado, é causado por uma sucessão de fatos, uma combinação de variáveis que coincidentemente ocorrem normalmente de forma sucessiva, e quando o problema estoura, já é uma consequência natural. Existe um programa de TV que fala dos desastres aéreos, que eles partem do desastre aéreo e eles vão buscar as causas do desastre aéreo. E, invariavelmente, as causas são múltiplas. Dificilmente um avião cai por um problema específico. Normalmente ele cai por uma sucessão de problemas, uma sucessão de erros associados a problemas técnicos, à decisão dos comissários, dos pilotos, e aí sim acontece o acidente. Então, normalmente, é uma sucessão de equívocos. Na mesma coisa acontece dentro das instituições. Quando um problema ocorre, é resultado de uma sucessão de equívocos, de erros, de falhas que causam, no final, um determinado problema. E, por último, definir os objetivos da decisão. Foco em resultado, ou seja, eu estou com essa situação, as causas são essas, e o que eu quero disso é isso. Então, nessa primeira etapa, eu já faço esse mapeamento. A situação é esta, o que causa essa situação é isso, e o que eu quero dessa situação é aquilo outro. Ou seja, eu já vou lá focar no resultado que eu desejo, que eu busco.
E dentro desse processo eu preciso definir o que é problema. Porque assim, a gente costuma dizer que tudo é problema. Isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema, e de repente a gente está cheio de problema. Mas na verdade existe uma definição dentro do conteúdo de processo decisório do que é problema. Então vamos lá, vamos definir o que é problema. Problema é tudo aquilo que está fora do estabelecido e que bloqueia o alcance dos resultados esperados. E Dalberto Chiavenato, o autor dessa frase. Então, problema é aquilo que não está de acordo com o que foi planejado, com o que foi estruturado, e que bloqueia, impede, altera, dificulta o alcance dos resultados planejados. Vocês vão perceber sempre que eu sempre falo dos resultados planejados, dos objetivos. Por quê? Porque se eu não tenho objetivo, se eu não tenho resultado a apresentar, eu não tenho problema. Porque eu não sei para onde eu quero ir. Então, quando eu estabeleço os objetivos, quando eu estabeleço, fica fácil de identificar problemas, que é tudo que dificulta eu chegar nesse resultado. Então, problema dentro do conceito de processo decisório, dentro do conteúdo de processo decisório, é tudo aquilo que me atrapalha a chegar ao meu objetivo. E aí eu preciso entender os indicadores de problema. Então, é um problema, mas como é que eu posso verificar este problema? Como é que eu posso medir esse problema? O primeiro é desvio da experiência passada. Então, a gente vinha lá com um resultado X, um índice de satisfação do cidadão de X, e esse mês o índice de satisfação baixou. Ou seja, a gente tinha um padrão e agora tem um desvio nesse padrão. Isto é um problema. As notas dos alunos vinham assim e de repente aconteceu isso. Houve uma baixa nas notas. Desvio. Nós pegamos o passado e comparamos com o presente. O passado servindo como referência, como modelo. Segundo indicador de problema, desvio de um conjunto de planos. Então, eu tinha esse plano para executar e ele não está seguindo conforme o planejado. Várias ações não foram feitas no período adequado, foi entregue, mas não foi entregue, não foram entregues etapas dentro daquilo que estava previsto, dentro daquilo que foi desejado, fora do escopo do projeto. Então isso também é um problema. Comportamentos inadequados das pessoas. Pessoas que foi ou não foi, tratam alguém mal, foi ou não foi, não chegam no horário correto, aqui e acolá não vem trabalhar, né? Não faz o trabalho bem feito, não tem comprometimento, enfim, problemas de comportamento das pessoas. Então, é um outro indicativo de que nós temos um problema. E por último, desempenho abaixo do esperado. Eu quero entregar isso e estou entregando isso aqui. Pode ser um desempenho individual, pode ser um desempenho setorial e pode ser um desempenho de um determinado serviço específico, de uma determinada instituição, de um determinado departamento, de uma determinada área que eu estou analisando. Okay? Então, todos esses 4 são indicadores que ali tem problema. Então, vamos lá. Então, já identifiquei qual é o problema e aí eu vou para o passo. Passo seguinte, focar em resultado. Então, o segundo passo é obter informações. Eu já sei que tem um problema, já entendi a situação, agora eu vou obter informações. Levantar dados estatísticos, quais são os números, quais são os fatos. Se eu puder levantar números, indicadores, gente, é sempre a base de tudo. Quando eu tenho números, ele me dá um embasamento muito, muito assertivo para dar o passo seguinte, que é entender a sucessão de fatos que levou àquela situação. É ouvir os envolvidos. Então, se a pessoa me diz alguma coisa que o número não está refletindo, eu procuro entender melhor o que está acontecendo, porque o que a pessoa está falando não está refletido no número. E acreditem, quase sempre o número está certo, raramente o número está errado, mas a forma de construir o número, que às vezes não bate com aquilo que você está querendo medir. Então, às vezes a construção do indicador, ele tem um objetivo e o problema surgiu a partir de uma outra variável,
Então, trabalhe sempre que possível, trabalhe com números, com indicadores, com levantamentos. Consulte situações semelhantes em outras instituições. Aqui está acontecendo isso. Como é que está acontecendo na outra secretaria? Como é que está acontecendo no outro órgão? Então, procurar, em alguns casos, verificar se o problema que você está enfrentando, outras instituições, outros órgãos, outros colegas seus também estão enfrentando situações semelhantes. E aí você pode, sabendo como que o outro está enfrentando isso, procurar aprender com eles, se já tiverem alguma experiência positiva nisso, ou então se juntar para juntos construírem soluções que sirvam às duas instituições. Então você termina se armando, né, de informações que balizarão, que darão uma referência, uma base para que você tome a melhor decisão possível dentro desse contexto. Então, obter informações, busca exatamente encontrar esses dados, esses fatos, para que você tome a decisão. E aí vamos para as técnicas de solução de problema. Então, tem um modelo que a gente chama modelo cartesiano, né? Que é muito simples. É uma ferramenta chamada 5W2H. Então, lá eu tenho um problema. Qual a situação do problema? É esse. Como é que eu vou resolver isso? Bom, eu posso fazer isso, isso e aquilo. Eu vou dar aqui uma situação, um problema bem simples para vocês. Eu quero emagrecer 5 quilos. Ou seja, eu percebi que eu estou 5 quilos acima do peso, e esse é o problema. Então, eu coloco para mim como desafio, o problema é, estou 5 quilos acima do peso, ideal. O que é que eu quero? Eu quero emagrecer 5 quilos. E aí eu vou dizer como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou reduzir minha quantidade de comida, eu vou deixar de comer sobremesa, reduzir o açúcar, reduzir doces. Eu vou dizendo tudo aquilo que eu vou fazer, né? E aí eu tenho o que eu vou fazer, como eu vou fazer cada coisa dessa. Eu vou fazer exercício tantas vezes por semana, durante tanto tempo, na academia, caminhando, enfim. Então eu vou relacionando tudo que eu vou fazer, tudo que eu quero fazer para conseguir o que eu quero. E aí eu digo, quem fará essa ação, no caso de reduzir peso sou eu, né? Mas no caso de uma decisão para a resolução do problema, pode ser que pessoas envolvidas precisem fazer alguma coisa, que é o quem, quando, qual é a data limite, qual é o prazo limite para aquela pessoa fazer aquilo dali, por que eu vou fazer, qual é o sentido disso aqui, ou seja, por que eu quero emagrecer 5 quilos? Para me manter saudável, né? Onde? Na academia, em casa, na rua, na praia, na praça, onde é que eu vou fazer aquela ação? E quanto custa, né? Se tem algum investimento, se tem alguma coisa que eu preciso investir. Então são 5W2H é uma ferramenta com 5 perguntas começadas com W em inglês e 2 perguntas começadas com H. O que, quem, onde, por quê e para quê. Como e quanto custa. São essas as perguntas que, quando você faz a estruturação da ferramenta, você terá ali já o esboço de uma solução. Mas muitas vezes você não tem ainda informações suficientes ou conhecimento suficiente para tomar uma decisão. O que é que você pode fazer? Você pode chamar pessoas envolvidas no problema, pessoas que tenham capacidade de contribuir para fazer um brainstorming. Poró de palpite, né, como a gente chama aqui no Ceará. Então, pessoal, chama ali 3, 4, 5 pessoas e, gente, nós estamos com esse problema, como é que vocês acham que a gente pode solucionar esse problema? E as pessoas vão dizendo, não, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso, pode fazer isso. E você vai ali anotando as ideias, compilando as ideias. Lembrando que nessa técnica o objetivo é levantar possibilidades, não é achar soluções. Então aí não cabe criticidade, apontar erros, não, essa ideia não é boa, isso não cabe. Brainstorming é para você levantar ideias. Ali ninguém tolhe ninguém, até porque uma ideia que não seja muito boa, se você deixar aberto, as pessoas vão explorando, pode ser que essa ideia se transforme numa ideia melhor. Então nunca no processo de brainstorming diga que essa ideia não é boa, faça qualquer análise crítica da ideia de alguém.
Vai estimulando. Ah, bacana isso, o que mais? Bacana isso, o que mais? E aí vai ouvindo. Quando você termina, você tem ali uma relação de um monte de ideia que pode ser extremamente útil para você. Então use essa técnica, especialmente se o problema for complexo e se o problema envolver muitas pessoas. Use a ferramenta de brainstorming e você terá aí uma série de soluções possíveis, viáveis, para você resolver o problema ou aproveitar uma oportunidade. Uma outra técnica também muito interessante é quando eu analiso o campo de forças. Como é analisar o campo de forças? É eu começar a perceber quais são as forças negativas, as influências que provocam e sustentam o problema. E as positivas, influências que limitam e restringem o problema. Porque tem situações que são problemas, gente, que tem pessoas, processos que se beneficiam daquele problema. Quer seja se beneficiar materialmente, quer seja se beneficiar emocionalmente, de poder, de cargo. Então, você precisa mapear esse campo de força. Quais são as forças que sustentam esse problema, que não permitem que ele seja resolvido? Benefício pessoal, um cargo, uma grana, um status, poder de decisão, poder de influenciar. Então, as forças negativas. E as forças positivas, quais são? São aquelas que influenciam, que limitam e restringem o problema. São exatamente aquelas que estão buscando resolver esse problema para conseguir um outro resultado, um resultado diferente que aquilo. Então, quando você mapeia isso, você consegue agir para mitigar as forças negativas e incentivar o campo de força positivo para que a solução seja efetivamente implantada. Uma outra ferramenta que a gente pode trabalhar é o princípio de Pareto, que eu já falei para vocês aqui, em um outro módulo. 80% dos seus resultados estão concentrados em 20% dos seus problemas. Então, foque nesse 20% dos problemas que você terá 80% de resultado. Mas para isso você precisa mapear. Mapear quais são os problemas, estabelecer dentro daquela matriz SEB, custo, esforço, benefício, quais são as prioridades para que você possa, em primeiro lugar, investir 80% do seu tempo naquelas atividades que representam 20% da sua lista de pendências ou de problemas. E aí, os outros 20% do seu tempo, você se concentra nas outras atividades, nos outros problemas que você quer resolver. É assim que a gente usa o princípio de Pareto na resolução de problemas. Existe outra ferramenta chamada espinha de peixe ou gráfico de Ishikawa, no qual a gente relaciona o sintoma ou o efeito e vai decompondo as causas, os métodos que são utilizados, a mão de obra, os materiais, equipamentos, o meio ambiente, as medidas, a legislação, ou seja, tudo que interfere no problema. Então eu coloco lá qual é o problema e eu vou decompondo as causas do problema. Não sei se vocês percebem, parece mais uma espinha de peixe. Na ponta tem uma cabeça e aqui é como se fossem as espinhas do peixe partindo da coluna. Então percebam que quando você decompõe o problema, parte do efeito, parte do sintoma e começa a encontrar as causas, fica mais fácil você atuar nas causas, você corrigir as causas e automaticamente você corrige o problema. Esse gráfico é muito utilizado em organizações que trabalham com gestão de qualidade, gestão pela qualidade total. Então o gráfico de Ishikawa é uma grande ferramenta para você descobrir e resolver problemas. Terceiro, vamos aqui agora gerar soluções alternativas. Como gerar alternativas? E aí o primeiro passo é o seguinte, como eu falei para vocês, não dá para ter apenas duas soluções, duas possibilidades de soluções. Eu tenho que irradiar uma série de soluções, mapear uma série de soluções possíveis e que sejam válidas. Não é aquelas soluções que não são válidas, mas aquelas que podem ser realmente implantadas e que darão resultados. Para que eu possa avaliar qual delas é a melhor alternativa. Então, desenvolva várias alternativas. Use a sua criatividade. Não fique preso àquelas ideias fixas. Não fique presa a como as coisas são feitas aqui. Mas pense o que você não pensou ainda. Inove.
Busque soluções que nunca foram ainda pensadas, que nunca foram mapeadas, que nunca foram exploradas. Não fique preso ao que é presente, ao que é do estado atual. Busque situações diferentes. Analise sempre a relação que existe entre risco, custo e benefício. Qual o risco que eu estou enfrentando aqui? O risco do resultado, o risco da resistência, qual o risco envolvido aqui? Qual o custo financeiro? Qual o custo de mão de obra? Qual o custo de esforço? Qual o custo de energia aqui? E qual é o benefício final que vai ter aqui nesse processo? Vai resolver meu problema? Vai ser bom? Vai ser... E aí, quando você consegue equilibrar tudo isso, você consegue tomar ter alternativas que são realmente válidas. Depois você vai para avaliar e escolher a alternativa, né? E aí nós vamos chegando já afunilando para o processo realmente decisório. Tudo aqui até agora foi preparação. Agora sim eu vou tomar a decisão de escolher. Então vamos lá. Escolhas são definidas à custa da quantidade e qualidade de informações disponíveis. Então, quanto mais informações você tiver, melhor. Agora, não espere ter todas as informações para tomar decisão. Dificilmente a gente tem todas as informações que a gente gostaria para a gente tomar decisões. O general Eisenhower dizia que quando eu tenho ali 50% das informações necessárias, eu já devo tomar a decisão. Eu não posso esperar ter 100% das informações, porque às vezes quando essas informações chegam, já é tarde demais. O problema já se estabeleceu, já aconteceu coisa pior. Quando você tem certeza de uma coisa é muito fácil, né? Você tem todas as informações necessárias e sabe quais os acontecimentos que irão ocorrer. Então, quando a gente tem todas as informações, é maravilhoso, porque eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Entretanto, tem um risco também, né? O risco tem toda a informação necessária, embora o acontecimento que ocorre não esteja determinado a priori. São conhecidas as probabilidades de ocorrência dos vários acontecimentos. Então, eu tenho informação, mas existe alguma coisa que eu não estou ainda capturando. Existe o risco que eu não estou ainda conseguindo dimensionar. A incerteza não tem toda a informação necessária, desconhece-se qual o acontecimento que irá ocorrer, assim como as várias probabilidades de ocorrência. Eu sei que tem problema, eu tenho algumas informações, mas não sei exatamente o que é que vai se suceder ali. E o conflito? Não tem todas as informações necessárias, os acontecimentos são ações de um agente externo e as probabilidades são desconhecidas, ou seja, não depende basicamente de mim. Não depende só daquilo que eu tenho controle, daquilo que eu tenho conhecimento. Então, dentro desse mapeamento de escolhas, avalie segundo os critérios objetivos: custo, eficácia, tempo de implantação, consequências negativas. Crie uma escala de pontos. Estão lembrados lá da matriz SEB? Talvez você possa criar alguma coisa dentro das variáveis que você elege como sendo importantes para a sua instituição, para aquela situação, né? Então tem um custo de dinheiro, eficácia da solução, tempo de implantação, que às vezes o tempo é muito demorado, né? As consequências negativas, o que eu preciso fazer para implantar isso, remapear o processo, treinar pessoas, comprar equipamentos, qual é a solução, né? Conversar com A, com B, com C, e depois alinhar com os objetivos da organização. Lembre-se que a resolução de problemas precisa estar alinhado com os objetivos, com os resultados organizacionais, com os resultados da instituição, com os objetivos que me foram apresentados, com aquilo que eu me propus a fazer. Aí sim eu faço uma escala de relação causa e efeito. Não adianta eu resolver problemas para atender outros interesses. Para atender o interesse de A, de B e de C. Eu preciso tomar decisões que me conduzam para mais perto do resultado que eu quero, que foi apresentado, que foi demandado ou que eu mesmo assumi como sendo o objetivo daquela instituição. Processo decisório só é eficaz quando as decisões estão alinhadas com o resultado final. Foco no resultado. E aí você constrói uma linha facilmente perceptível pelos outros.
E aí fica claro o que é prioridade. E aí eu vou implementar a decisão, né? Como colocar esta decisão que foi lá atrás pensada de forma efetiva? E aí eu vou sugerir aqui a você 5 passos interessantes. Em primeiro lugar, procure ser prático e objetivo. Tem pessoas que quando vão aplicar uma solução de problema, tomar uma decisão e vai implantar uma alternativa, transforma aquilo num outro problema. É isso que eu queria dizer, né? Pessoas que, quando às vezes vão modificar, vão resolver um problema, criam outro problema. Porque eles não se comunicam bem, às vezes são prolixos, às vezes dimensionam a solução como se fosse a descoberta de um novo elemento químico, fazem um carnaval, às vezes, de uma coisa muito pontual, né? Que você ali, nos bastidores, sem fazer muito barulho, você conseguiria resolver. E a pessoa faz um escarcéu daquilo. Então, cuidado para você não fazer com que a solução do problema gere outro problema ou agrave esse problema. Então, seja prático e objetivo, envolva as pessoas certas. Eu quero chamar todo mundo para falar. Eu estava numa organização, numa instituição, e o diretor da instituição disse: não, eu vou fazer um comunicado oficial porque está acontecendo isso aqui. Ele disse: está acontecendo na instituição? Na instituição. E o que é? Não, é a pessoa tal que está plantando isso aqui. Eu digo: peraí, a gente vai fazer um comunicado geral por causa de uma pessoa? Em primeiro lugar, você vai estar levantando uma bola que nem todo mundo está sabendo. Segundo, você vai fortalecer aquela pessoa. E terceiro, os outros que não estão sabendo nada, por que eu estou aqui? Não, cara, se o problema é com uma pessoa, chama a pessoa aqui e trata com ela. Cuidado para você não dar. Tem pessoas que adoram um palco. E aí a pessoa está gerando problema e você dá para ela o palco que ela quer. Que é você colocar em evidência aquilo que a pessoa está provocando. Então não é assim não, amigo. Vamos lá. Então, seja prático e objetivo. Se essa pessoa é a única envolvida no processo, chama ela e conversa com ela. Para que envolver outras 40 pessoas no processo? Não dê palco às pessoas que querem tumultuar o processo. Resolva pontualmente cada questão. Chama só as pessoas certas, não transforma aquilo numa coisa generalista. E se você dá uma solução e precisa de recursos, você precisa disponibilizar os recursos. Onde é que estão os recursos para fazer isso? Lembrando sempre que, mais uma vez, pela enésima vez, você nunca terá todos os recursos. Mas você pode, com os recursos que você tem, encontrar a melhor solução possível. A melhor solução possível sempre é melhor do que aquela solução perfeita que não vai ser implantada. Quarto, delegue responsabilidades. Para com essa presunção de querer fazer tudo. Acaba com essa ideia de que as pessoas não sabem fazer. Empodere as pessoas. Delegue, oriente, acompanhe. Mas delegue responsabilidades. Não delegue só tarefas. Não diga só o que as pessoas devem fazer. Diga o que é que você espera delas, o que é que você espera daquele resultado. Em vez de estar falando do que e do como, fala do porquê. O porquê dá muito mais senso de propósito, dá muito mais senso de pertencimento, dá muito mais senso de coesão de equipe. Então, você pode até eventualmente falar o que e como, mas fala o porquê, o para quê. Para que isso? Para que você está fazendo isso? Qual é o nosso grande projeto? Qual é a nossa grande ideia? Né? Então, delegue responsabilidades. Lembrando que quando você delega responsabilidades, você não deixa de ser responsável, tá? Você continua sendo responsável por aquilo que uma pessoa que você delegou, a qual você delegou alguma coisa, faz alguma coisa certa ou errada. Então, responsabilidades, a grosso, se for muito restrito na palavra, responsabilidade não se delega, se compartilha. Porque você, ao delegar, você não deixa de ser responsável. Então, você compartilha a responsabilidade. E crie medidores de resultado. Crie ou utilize os que já tem, se eles forem adequados ao caso. Mas você não pode simplesmente não ter esses medidores. Implanta a solução, mas diz como é que essa solução vai ser medida.
quais são os indicadores de desempenho, se aquela solução está atendendo ou até que ponto aquela solução está atendendo à demanda apresentada. Então, é assim que se implementa a solução, através desses 5 passos bem objetivos e bem práticos, mas que você consegue fazer com que as pessoas entendam e se engajem no processo. E, finalmente, a avaliação de resultados. Como é que eu posso monitorar se os resultados pretendidos lá atrás, eles foram corretamente implantados e os resultados estão de acordo com o que foi projetado, com o que foi planejado. E aqui estão algumas ideias que você pode usar. Monitore a implementação, não deixe a implementação sem monitoramento regular, diário, semanal, mensal, depende do tamanho da solução que você deu, do problema que você tem. Analise os medidores de resultado, se eles estão, quais são os resultados dos medidores, mas se os medidores estão também medindo aquilo que você quer como resultado. Porque é interessante isso. Eu chego, às vezes, numa instituição, e o cara lá tem 3, 4, 5, 6 medidores de desempenho maravilhosos. Mas o resultado esperado dele, alguns desses medidores não estão relacionados com esse resultado que ele quer. E às vezes a gente reduz. Outro dia eu cheguei numa instituição pública, a pessoa estava trabalhando com 18 medidores, 18 indicadores. Eu disse, olha, isso aqui não funciona. E conseguimos reduzir para 6 indicadores. Aí sim, quando você tem 6 indicadores, você consegue lidar. Ah, Délio, mas eventualmente um indicador desse precisa voltar um pouco mais atrás para outro indicador, beleza, você pode voltar, mas os indicadores gerenciais são esses 6. Porque com 18 ninguém consegue trabalhar. Ninguém consegue trabalhar produtivamente. E aí sim, você com 6 indicadores, você vai lá e consegue medir se os problemas estão sendo resolvidos. Então, analise o resultado dos medidores, mas analise se os medidores são aqueles que estão efetivamente medindo o resultado que você quer, para que não suceda que você termine fazendo outras coisas, ou tendo medidores que não estejam ligados com a solução do problema. Terceiro, certifique-se que o problema foi resolvido. É muito comum. Implantou, resolveu, está tudo lindo, mas o problema não foi resolvido. E parece que o objetivo era implantar só uma coisa, só um processo novo. O objetivo não é esse, o objetivo é resolver o problema. Ora, se o problema não foi, se tá tudo funcionando direitinho, se tudo foi implantado conforme o previsto e o problema não foi resolvido, eu preciso voltar para a prancheta, eu preciso voltar para a mesa, eu preciso voltar para replanejar aquilo que foi analisado. Por quê? Porque gastou-se uma energia, gastou-se um tempo, gastou-se recursos, e o problema não foi resolvido, ou seja, a solução não foi adequada ao problema. Então eu preciso replanejar, eu preciso modificar, eu preciso trabalhar novamente numa outra solução. Quarto, avalie as consequências negativas. Não pense você que quando você resolve um problema está tudo bem. Dificilmente. Sempre tem algumas consequências que não são esperadas ou que não são positivas. Alguém ficou chateado, o processo ali travou acolá, alguma coisa acontece. Raramente acontece não ter nenhuma consequência negativa. Mapeie essa consequência negativa, avalie e procure mitigá-la. Mas não deixe de fazer, não deixe de resolver um problema porque tem consequências negativas. Faz parte do processo. O processo de evolução é assim. Quando a gente dá o passo seguinte, eu abro mão de alguma coisa. Para eu comprar uma roupa nova, eu preciso doar uma roupa minha antiga, senão não tem espaço no meu guarda-roupa. Né? Mesmo que você tenha um guarda-roupa enorme, vai chegar um ponto que você precisa se desfazer de algumas coisas para poder colocar coisa nova. A mesma coisa. Então, lembre-se que sem você abrir mão de alguma coisa, não tem evolução. Para eu evoluir, eu preciso abrir mão de alguma coisa para uma coisa teoricamente melhor. Esse é o objetivo do processo de evolução. E caso não tenha, a resposta não tenha sido a solução do problema, caso a resposta não tenha sido satisfatória, recomece todo o processo. Comece de novo, reconstruir o processo decisório para encontrar outras soluções. E uma forma de você fazer isso é de uma forma bem objetiva, um negócio chamado árvore de decisões.
Tá lembrado lá atrás que eu disse a você, crie alternativas, e aqui está uma árvore de decisão, um diagramazinho, né? Vou para a praia? Quero ir para a praia, tá? Tem sol? Não, então não vou para a praia. Sim, tem sol. Tem vento? Sim, tem vento. Então eu não gosto de praia com vento, eu não vou para a praia. Não, não tem vento, então eu vou para a praia. Então as condições para eu ir para a praia são ter sol e o vento não ser forte. E aí eu vou para a praia. Se tiver vento forte ou se não tiver sol, eu não vou para a praia. Esse exemplo simples, esse diagrama serve para você estruturar qualquer ideia sua. Eu quero isso. Quais são as variáveis envolvidas? São essas. E aí você vai dizendo, sim, não, tem ou não tem, tem ou não tem, tem ou não tem, e aí as soluções, você vai criando como se fosse uma raiz, né, da árvore. Criando assim, e você consegue definir quais são as variáveis que são importantes para você na solução do problema. E aí, muitas vezes, quando você vai tomar uma decisão, você precisa envolver outras pessoas, porque outras pessoas serão impactadas. É uma outra técnica de você tomar decisão em grupo. E aí você reúne as pessoas envolvidas, é uma decisão colegiada, e você relaciona, pega as soluções e faz uma relação de vantagens e desvantagens de cada solução. Peça para que as pessoas analisem aquela solução e estabeleçam quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Pega outra solução, vantagem, desvantagem, pega outra e assim sucessivamente. Quando você terminar de mapear todas as soluções, vocês certamente terão muito mais recursos para definir qual é a melhor solução, como ela pode ser implantada e descartar as outras. Ou então, criar uma outra solução, pegando o que de melhor tem em todas aquelas que foram apresentadas. É assim que se toma uma decisão em colegiado. Cuidado, porque muitas vezes o colegiado, com medo de tomar decisões, vai postergando a decisão até o limite que der. E muitas vezes perde-se o tempo da decisão. E quando sai a decisão, já é tarde demais. Já não faz mais sentido aquela decisão dentro do contexto que foi criado. E aí, muito cuidado com decisões colegiadas, porque ela tem uma vantagem de ser muito uma decisão mais madura, mas tem a desvantagem de, às vezes, demorar muito tempo. E quase sempre, a decisão colegiada, ela é fortemente influenciada por uma pessoa que tem uma liderança forte dentro do grupo. Se essa pessoa for você está em vantagem. Mas se essa pessoa não for você, pode ser que essa decisão fuja aos interesses da instituição, fuja aos interesses da organização e beneficie grupos específicos dentro da instituição. Então, cuidado para que quando você tomar uma decisão, quando você for conduzir uma decisão que seja em grupo, as pessoas envolvidas estejam associadas ao resultado proposto pela instituição, pela organização. Eu espero que nesse encontro de hoje você tenha obtido recursos para melhorar, aperfeiçoar seu processo de decisão, quer seja um processo de decisão individual, quer seja um processo de decisão grupal, para que cada vez mais você tenha referências do processo decisório direcionado para o resultado que você mesmo estabeleceu, que você mesmo instituiu ou que alguém passou para você como sendo o resultado que você e sua área deve apresentar. Desejo para você muito sucesso e até a próxima.